Eu quero contar aqui para vocês o meu testemunho de como foi o meu casamento. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma carta para Deus e eu pedi para Deus o meu esposo. Coloquei ali naquela carta as características que eu queria que ele tivesse e eu pedi algo bem específico. Eu gostaria muito de me casar aos 27 anos. Esse foi o último ponto da minha carta. E coloquei lá, eu gostaria que meu esposo fosse alto, que ele tivesse o olho claro e outras características, que eu gostaria que fosse um homem de fé, que fosse um homem cheiroso. Então eu coloquei tudo que vocês imaginam de especificidade, né? Coisas específicas em relação ao meu esposo. E deixei essa cartinha ali dentro da Bíblia e fiquei orando, né? Minha mãe também pegou essa carta e orava com essa carta e o tempo foi passando. Quando eu completei 18 anos, os meus pais se separaram. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu me afastei da igreja, eu fui pro mundo, né? Como o pessoal fala aí. Então eu comecei a frequentar boates, eu fui para os barzinhos. E antes, eu que era uma menina que ia só pra igreja, saía com o pessoal da igreja, ia pra uns programas bem light, como pizzaria, sanduicheria, né? Aquelas coisas de pessoal que frequenta a igreja. Eu, aos 20 anos, 19, 20 anos, fui pro mundão. E aí eu comecei a namorar com uma pessoa e foi meu primeiro namorado. E namorei por algum tempo com essa pessoa. Depois terminei e fui namorar com um outro rapaz, que eu gostei muito dele, por sinal. Só que nenhum desses dois rapazes eram homens cristãos. Mas como eu tava afastada do Senhor, afastada da igreja, não estava frequentando nenhuma igreja, eu me relacionei com essas pessoas nessa época e fiquei ali. Só que eu tinha feito a minha carta para Deus aos 14 anos, né? E eu sei que quando eu fiz 25 anos, eu senti um vazio muito grande no meu coração e eu desejei voltar para o Senhor e voltar para aquele ambiente de igreja, porque a gente sente falta da comunhão com os irmãos. A gente que nasceu, né? Eu particularmente nasci num lar cristão, nesse contexto todo de ir à igreja, aos finais de semana, de estar com aquele pessoal ali. Eu comecei a sentir falta daquela vida ali, né? Dentro de uma comunidade religiosa. E eu lembrei dessa carta que eu fiz aos 14 anos. Eu terminei com esse rapaz que eu namorava, eu tava com 25 anos, e eu falei algo com Deus. Eu falei: Senhor, eu vou voltar para o Senhor. E vou voltar a frequentar a igreja, e eu vou te entregar a minha vida, e eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Então, eu quero que o Senhor traga o meu esposo. Que o Senhor promova esse encontro. E eu tava com 25 anos. 3 meses depois, eu conheci o meu esposo, o Guilherme, num culto na casa de uma amiga nossa em comum. E ali eu comecei a conhecer ele, a gente começou a conversar e começamos a namorar. 1 ano depois estávamos noivos e aos 27 anos eu me casei. Eu tô contando isso aqui porque muitas vezes nós pedimos algo a Deus e nos esquecemos, mas Deus não se esquece. E todas as vezes que a gente pede algo para Deus que está de acordo com a vontade dele para nossa vida, Ele vai responder no tempo certo e no tempo oportuno. Era da vontade de Deus que eu me casasse com um homem cristão, que eu formasse minha família aos 27 anos, que eu casasse com um homem temente a Deus. Eu lembro que na carta eu coloquei coisas específicas, assim como eu queria acordar e ver o meu marido orando. Eu tinha esse desejo de... Sabe quando você tá assim em casa e de repente você entra no quarto e vê o seu marido orando? Eu tinha esse desejo. E quantas vezes eu vi o meu marido orando, assim como eu havia pedido para Deus naquela carta. Eu quero falar para você que ainda não se casou e que tem o desejo de se casar, ore, peça a Deus coisas específicas que você deseja aí no seu coração, mas não se esqueça de que existe um caminho para se chegar à resposta dessa oração. Se eu não tivesse
aberto mão daquele relacionamento que eu sabia que não ia me levar para o matrimônio, de acordo com aquilo que eu havia apresentado a Deus. Se eu não tivesse terminado aquele relacionamento aos 25 anos, eu não tinha conhecido meu marido. Provavelmente, o meu destino ia ser totalmente diferente daquilo que eu vivi. Então, quando você pede algo a Deus e você faz escolhas de acordo com o que você tem pedido para Deus, Deus é fiel para trazer a resposta segundo a vontade dele no tempo certo. Não caia na bobeira de seguir o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Seu coração vai talvez te levar para caminhos que aparentemente são caminhos bons, mas que no final são caminhos de morte. Deus tem o melhor caminho para você, que vai culminar na vontade boa, perfeita e agradável dele para sua vida. E isso eu dei o exemplo aqui do casamento, da escolha do meu marido, mas isso vale para todas as escolhas que a gente faz nas diversas áreas da nossa vida. Deus precisa estar no centro das nossas escolhas e da nossa decisão. Eu sou Amanda Umbelino, sou teóloga, sou advogada e aqui no meu canal, o meu conteúdo é trazer palavras de sabedoria, palavras que vão edificar a sua vida e principalmente palavras que vão te ajudar a construir uma família forte em tempos difíceis. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.